Olá, namastê a todos. Namastê, para quem não conhece, é o Deus que está em mim saudando o Deus que está em vocês. É um cumprimento indiano que eu uso há muitos anos, pelo menos uns 8 anos, e faz muito sentido para mim, que sou uma pessoa mega espiritualizada. Então, eu sou uma pessoa assim que tive uma vida comum, né, de uma família humilde, e desenvolvi uma doença sanguínea chamada talassemia. Essa talassemia, ela aparece como uma anemia, porque a minha estado menor, ela não chega a matar, mas ela causa um problema de fraqueza muito grande, ao qual quando você encosta, dá vontade de dormir, né? Dá vontade de ficar e não sair nunca mais. E eu tive que sempre muito vencer isso no meu dia a dia. Então tinha muitos, né, momentos de instabilidade, e isso gerou uma falta de viver muito grande, sem ter muito prazer com a vida. Mas, por uma boa pisciana que sou, eu tenho um lado muito espiritualizado, porque vem de berço também, meus pais eram espiritualizados. E aos 7 anos eu desenvolvi um dom, o qual eu tinha um contato muito grande com o espiritual. E isso me motivava, porque através desse conhecimento eu também chegava para as pessoas e eu incentivava elas também a ter esse gosto, né, pelo espiritual, porque nós não somos seres só humanos vivendo uma vida material, nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E isso as pessoas, né, sempre vinham a mim, eu sempre dava conselhos, tudo, mas a vida a gente vai, né, vivendo, sobrevivendo e tentando ganhar o seu pão de cada dia. Fui estudar e quis casar cedo por uma questão de vontade mesmo, de ser mãe. E acabou que tive minha primeira filha com 18 anos, outra com 19. São hoje moças de 26, 27 anos, né? E aí a minha trajetória foi que assim, eu fui saindo um pouco dessa linha humana, eu fui estudar uma área mais voltada para a área exata, fui fazer logística por uma necessidade de sobrevivência mesmo. E aquilo não fazia muito sentido para mim, que ao mesmo tempo que eu tinha a minha vida tentando me dar motivação para viver, minhas filhas principalmente, a vida de profissional não estava casando muito com a minha vida pessoal. E aquilo parecia que faltava alguma coisa, mas no fundo eu percebi uma outra coisa, que isso era uma grande fuga também. A gente fica muito indo para fora, querendo sobreviver, querendo viver e não se olha. E eu tinha um problema ainda interno a curar. Essa doença, ela gerava primeiramente um problema muito psicológico. Mas eu fui deixando de lado, porque para mim dava muito prazer também poder beneficiar as outras pessoas. Isso me fazia dar prazer de viver. E foi quando eu percebi que a minha vida profissional já não preenchia mais. E aí eu comecei a buscar outras formas de poder ganhar meu dinheiro. E percebi que eu tinha uma afinidade com esse lado terapêutico. Tanto é que hoje eu me tornei uma terapeuta holística, também numeróloga. Eu sou uma Diksha Giver, eu sou também facilitadora de barra de axis e palestrante. E tenho um prazer enorme nessa profissão hoje. Então eu dei um 180 na minha vida com muito prazer. E só que eu trabalhei muito espiritualmente em casas espirituais, apométricas, dei aulas durante 5, 6 anos para as pessoas. Então eu tinha um prazer enorme em fazer tudo aquilo, trabalhos sociais, fazia muita coisa. E fui percebendo que também era uma grande fuga de não olhar para mim. Porque eu trabalhava para os outros, só para os outros, só para os outros. Queria ajudar os outros, mas eu nunca olhava para mim. E aí foi o boom da minha vida, quando eu tive a oportunidade de ser convidada para participar de um evento de Diksha. Diksha é uma bênção da unidade, para que a gente desperte, né, canalize uma energia divina que está aí, livre, ela é consciente. E aquilo para mim foi algo fantástico, porque eu não tinha uma intimidade com Deus, não tinha. E acho que era isso que faltava, a vida estava me cobrando muito essa fé em mim mesma, fé num Criador. E eu vivi um momento de depressão muito grande, muito, a ponto de querer largar tudo, mesmo trabalhando para todas as pessoas. Dava sentido naquele momento, mas quando eu estava sozinha não dava sentido nenhum.
Eu tinha vontade de encostar e não sair mais de lá. Eu queria morrer. Eu falava assim, olha, se tiver um ET passando aí pela nave, me leva, porque esse planeta tá difícil. A gente faz, as pessoas não querem ser ajudadas. O que a gente pode fazer pelo outro? Aí eu comecei a entender que a gente não faz pelo outro, a gente faz por nós. Tem que fazer por nós. Não tem que ser uma obrigação você fazer e querer salvar o mundo. Ninguém tem que salvar nada, a gente tem que se salvar. Porque o nosso maior desafio está dentro. E aí eu vivi uma experiência fantástica, quando eu conheci a Diksha. E eu tive uma experiência com os indianos, o qual nós tivemos um final de semana de evento, e foi muito gostoso, que foi uma imersão. E dentro desse trabalho, nós tivemos um momento de uma desses exercícios, né, que a gente faz, de introspecção, de olhar para dentro mesmo. E aí tinha uma respiração caótica que a gente faz. E aquilo te deixa totalmente desestabilizado. É uma sensação de que parece que você vai morrer no primeiro momento, porque você não aguenta continuar respirando daquele jeito. Se vocês perceberem, a gente mal respira direito porque a gente não respira consciente. Mas isso é fantástico, te traz o equilíbrio. Mas fazer essa respiração totalmente caótica, ela parece que vai te matar, porque você perde o sentido da coisa. E eu percebi assim que o meu corpo enfraquecia de um lado só. Porque durante a minha vida inteira eu carreguei um lado de vitimismo muito grande por causa dessa doença, por causa dessa sensação de sempre fazer e nunca dar conta do que tem que ser feito. E aí veio aquela consciência de que realmente eu estava ali vivendo um estado de fraqueza de novo. Porque na hora que o corpo desestabilizou, a minha sensação era de desistir. Que é exatamente o que a gente se porta quando a gente está se colocando como vítima na história. E aí eu me via literalmente ali, naquela situação vítima. Eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu desisto ou eu continuo? Aí eu pedi força, Senhor, me ajude. Eu pedi para Deus, porque não tinha para quem recorrer, era eu e eu. Eu falei, bom, só tem um Criador, alguém maior que eu, que pode me ajudar, então eu vou pedir força. Nessa hora que eu pedi essa força, o corpo ele deu mas o corpo foi uma reação tão diferente, porque não era eu, era o meu corpo criando uma força que eu nunca tinha tido na vida. Naquele momento o meu corpo se estabilizou e eu continuei firme naquela respiração até o fim. Eram uns 5 minutos pelo menos de respiração, mas parecia que era uma eternidade, porque metade da respiração eu já queria parar. E aí veio aquela força, e eu falei, uau! Que coisa incrível. E aí a gente meio que larga o corpo para viver uma experiência depois dessa respiração caótica. E nessa saída do meu corpo, que a sensação foi que eu tinha saído do corpo, eu falei, bom, agora eu estou livre, o que eu faço? Vou experienciar alguma coisa. E eu desci dentro da terra. Aquilo para mim foi tão surpreendente, porque eu via que a terra respirava. Ela abria assim, ó, e puxava. Eu vi o barulho da respiração e eu falei, uau, isso é incrível. E aí a gente voltou de novo para fazer a segunda etapa, a mesma respiração. Falei, bom, agora eu já sei, agora eu estou forte, agora eu consigo. Aí 5 minutos respirando de novo. Quase morri, mas eu estava sentindo uma força tão grande, mas eu parecia que era aquelas mulheres de espada, assim, sabe? Com toda a força do mundo, com aquela força da guerreira. Falei, agora ninguém me vence, uhul! Ganhar força. Menino, aí veio um tchum, assim, sei lá, uma intuição, sei lá o que, falou assim, não é através da guerra que a gente vence esse mundo. Aí veio aquele choque, né? Falei assim, uau, então não é por aí que a gente consegue, então, esse equilíbrio total dentro dessa vida? Ok. Eu achei interessante essa percepção que veio para mim, porque eu estava achando que eu já tinha vencido a etapa. Pô, então era a força que eu precisava, então agora eu tinha a força. Mas aí eu queria ir para cima com aquela força, assim, respirando, assim, parecia uma guerreira em cima de um cavalo. Aí depois caiu a ficha. Não, não é isso. Não é essa forma de viver também, porque você vai para o outro lado da moeda, você vai para o ápice, porque a fraqueza é o lado, vamos chamar, o zero, e o guerreiro vai para onde? Vai para o 100. E a gente não tem que ir para o equilíbrio? Mas nessa hora eu desfaleci de novo.
Desfaleci que eu digo, né? Acabou a respiração e aí a gente deita e se entrega ali. Aí eu fiquei tirando lição daquela experiência e percebi que eu podia sair de novo. E quando eu saí do corpo de novo, eu fui para minha casa. E eu experienciei entrar dentro da parede. Quando eu entrei dentro da parede, eu falei, uau, tá viva. Ela estava viva, tinha vários pontinhos assim, tudo vivo. E eu me vi que eu era a parede. Eu falei, uau, a mesma matéria-prima, o meu corpo é igual a parede. Então essa solidez que a gente vê das coisas, ela não é só isso, ela é muito mais, são átomos, moléculas, está tudo vivo. E aí aquilo para mim foi uma experiência incrível. Daí eu voltei de novo para uma terceira fase. A terceira fase foi a mais, porque daí eu fui já com a sabedoria do primeiro e do segundo. A fraqueza não era certo, a guerreira não era certo. Qual era certo? Então, o caminho do meio. Aí eu falei, então vamos equilibrar, nem tanto para cá, nem tanto para lá. O equilíbrio, sim, foi o que me deu um pouco mais de uma vivência gostosa daquela respiração. Eu falei, mas está faltando fazer alguma coisa aqui para que eu consiga algo maior dentro desse processo. Foi a hora que eu me entreguei. E quando eu deitei, eu falei assim, existe uma morte que precisa acontecer nesse momento. Preciso de uma morte. Preciso morrer esses personagens. Eu não quero mais viver nem vítima e nem guerreira. E aí eu falei assim, bom, lembrei de Jesus. O que ele fez quando ele precisou se conectar com Deus? Ele falou, Senhor, seja feita a sua vontade. Ali eu me entreguei. E quando eu me entreguei, aí eu saí diferente do corpo. E eu falei, uau, que espaço é esse? Eu estava uma sensação de um lugar muito bonito. E eu falei, bom, se a gente está num mundo que existe uma verdade, eu quero saber qual é. Porque se tudo isso é uma mentira, uma fantasia, que a gente fica criando personagem para cá, qual que é a verdade? Falam que só tem uma verdade. E eu falei, mãe, por favor, me fale qual é a verdade dessa realidade. Porque eles falam que tudo é uma ilusão aqui, eu quero saber. E aí nessa hora, quando eu pedi a verdade, eu explodi. Eu vivi uma experiência maior, surreal da minha vida. Eu era o próprio universo. Não dá para explicar isso, não dá para mensurar para vocês. É impossível. Mas algo me chocou, porque na hora que eu vi, que eu tive a oportunidade de experienciar aquilo, eu estava em êxtase, num êxtase maior do que vocês puderem imaginar, vocês já experienciaram de pequenos êxtase, enorme. E quando eu vi meu corpo, eu percebi que ele era apenas um corpo. Eu estava fora do corpo e eu vi também o próprio universo dentro do meu corpo. Então eu digo para vocês, a maior lição que eu tirei de tudo isso, a gente nunca faz pelo outro, a gente só faz por nós mesmos. Segundo, não existe viver nessa realidade lutando e muito menos se entregando, sem força. E para se livrar disso é o caminho do meio. É aquilo que os mestres falam assim, ó, junta. Não é 8 nem 80, é o caminho do meio. O caminho do meio é o equilíbrio. Quando eu ganhei esse equilíbrio, esse entendimento, eu consegui viver. E a vida a gente vive com leveza quando a gente tira essa responsabilidade de achar que a gente tem que fazer pelo outro. A gente tem que só olhar para nós. Assim que eu ganhei essa lição de, primeiro, ganhar essa intimidade com Deus e perceber que eu sou o próprio Deus, como todos nós somos. Só que nós somos essa individualidade do todo. E estamos vivendo uma experiência. E para ela ser uma experiência prazerosa, a gente precisa viver como uma criança, sem esse peso da responsabilidade de achar que tem que fazer algo ou que você tem obrigação de algo na sua vida. A vida está aqui para ser desfrutada. Foi a maior lição que eu tirei hoje para a minha vida. Foi viver como criança. Hoje eu consigo sorrir, hoje a vida é leve, hoje eu consigo realmente fazer pelo prazer de fazer, não por uma obrigação. E aí sim, deu todo um sentido para a minha vida. E eu sou muito feliz por isso. E foi uma maior lição de vida, experienciar isso. Então, para alguns podem ser surreal essa história, mas essa é a minha história.